O anime já começa pesado com uma criança apanhando fisicamente e verbalmente do seu pai, enquanto sua mãe não faz absolutamente nada. Voltando pro presente, a classe 2C tá fazendo uma excursão. O nosso protagonista Touka Mimori acorda e vê que o Oyamada Shogo tá irritando a representante da classe, a Sogo Ayaka, só porque ela lê uns romances. Nesse meio tempo, os outros colegas de classe mantinham a cabeça baixa enquanto a elite ria à vontade. Os únicos que estavam agindo normalmente eram as irmãs Takao e o apático professor deles responsável, Zakurogi Tamutsu. E o nosso protagonista começa a pensar que se ele tentasse impedir o Oyamada, provavelmente pareceria muito legal. Embora a entrada de um ar como ele não passaria de uma brisa suave. Zero efeito, nada, lixo, sem sentido. Dito isso, nosso protagonista levanta e manda o Oyamada devolver o livro pra ela. E agora parece que ele virou alvo do bullying. O cara que é só um ar resolveu se revoltar, mas o Tacto também intervém e manda o Shogo devolver o livro pra ela. Com isso, o Oyamada começa a falar pra eles zoarem o Mimori então, mas o Tacto não tá afim de fazer isso. Ele não tem nem um pouco de interesse no Mimori. E todo mundo do ônibus começa a tratar o Tacto como herói. Parece que tem uma hierarquia nessa sala. Dessa maneira, o Shogo devolve o livro, pede desculpas, mas agora começa a chutar a cadeira do Yasu. E aí o professor finalmente manda ele parar. Só que porque vai ser um problema se ele tirar a própria vida. E falar pro Yasu que se for fazer isso, que seja quando não for seu professor. Eita, classezinha bacana, hein? Aí voltando pro Mimori, até ele achou estranho o que ele fez. Deve ser por causa do sonho que ele teve. E do nada, uma mulher começa a sussurrar alguma coisa, o ônibus começa a brilhar, e todos eles foram transportados pra algum lugar. Assim, a deusa Vícios, lá de cima, dá boas-vindas pra eles, os heróis de outro mundo. Parece que ali em Alien, sempre que o grande mal conhecido como Grande Império Demoníaco aparece, eles invocam heróis de outro mundo. Há 200 anos, os esforços dos heróis fizeram com que esse grande mal fosse derrotado. Mas depois de tanto tempo, o Grande Império Demoníaco ressurgiu mais uma vez. Por isso ela pede a eles, os heróis escolhidos, pra emprestar os poderes mais uma vez. Lá embaixo não tem ninguém entendendo nada, se é sonho, se é pegadinha. Eles estavam no ônibus há 1 minuto atrás, será que eles morreram? Mas o professor, como um bom responsável, fala pra todo mundo se acalmar porque ele tá ali. Por isso eles devem ouvir a explicação dessa deusa. Aceitou fácil, professor, hein? Mas parece que é porque ele tá com segundas intenções. O Mimori começa a reparar em volta, se belisca. É realmente outro mundo esse? Aí o Tacto pergunta o que acontece se eles não ajudarem a derrotar o Império. E simplesmente eles nunca mais poderão voltar ao mundo deles. O ritual de invocação reversa requer um elemento especial chamado Essência do Rei Demônio. E atualmente só há 2 métodos conhecidos para obtê-lo. Uma delas é obter o coração do Rei Demônio, a própria fonte da essência do Rei Demônio. E outra é coletar a essência do Rei Demônio depois de derrotar ele e colocar um cristal desse colar. Mas o Oyamada começa a achar falando que isso é problema deles, esse grande império demoníaco não tem nada a ver com eles. Com isso a deusa se ajoelha e pergunta se realmente não tem como salvarem o mundo deles. Aí o representante começa a fazer umas perguntas, porque como a deusa pode ver, eles são apenas humanos comuns. Como eles vão ajudar? Como eles vão ser os heróis da salvação? Só que a deusa fala que tá tudo bem, porque todos eles possuem poderes que os outros humanos não possuem. E pede para os guardas trazerem aquilo. Enquanto isso, nosso protagonista tá com uma sensação estranha. Aí os guardas aparecem com um cara todo acabado, acorrentado e um monstro do outro lado. E liberam o monstro para brutalmente comer ele. Assim a deusa usa a bola de fogo e o bicho some da existência. E uma das irmãs Takao, a Hijiri, fala que vê esse mundo como um mundo diferente do deles, ou possivelmente até um planeta diferente, talvez seja a melhor opção. E agora a deusa fala que tá na hora de confrontar as habilidades escondidas dentro deles. É pra um de cada vez subir ali. Parece que eles estão colocando a mão no cristal pra avaliar se tem talento ou não. Na vez do Oyamada, um brilho grande e vermelho. Parece que ele é bem apto nesse mundo. E já começa a falar que talvez ser o herói desse mundo não seja uma ideia ruim. Só que é a vez do Tacto, o cristal de avaliação brilha dourado e explode. Com isso a deusa fala que ele é a melhor classificação, classe S. E o S é de especial. Em inglês, claro, né? Aí o Shogo vai reclamar porque ela não disse o dele e parece que ele é classe A. Desse jeito, continuando, é a vez da representante e ela também quebra o cristal de avaliação. E além dela, a Hijiri também é uma classe S. A Itsuki, a irmã mais nova, é uma classe A. E a deusa tá feliz porque normalmente mal tem um classe S em uma invocação. Esses são os melhores resultados que eles já tiveram. Agora tá na hora do próximo, o nosso protagonista, Mimori Touka. Assim ele coloca a mão e brilha roxo, só que a luz parece a mais fraca de todas até agora. E a deusa rapidamente fala pro próximo subir. O Mimori pergunta de que classe ele é, mas ela continua ignorando ele. E ele já começa a pensar que vai ser tratado como ar mesmo em outro mundo. A realidade é dura. Mas lá em cima, outra reação inesperada do cristal. É igual ao herói das trevas, conhecido como o mais forte de todos. E quem tá com a mão lá é o Yasu, que o outro estava chutando a cadeira dele antes. Com ele sendo o último, tá finalizado, e a deusa diz que é só falar abrir status pra ver os seus stats. E os do nosso Mimori parecem excepcionalmente baixos. E parece que ele tem uma habilidade exclusiva, infligir condições de status. A deusa fala que habilidades exclusivas são talentos especiais que somente aquele indivíduo pode usar. Alguns deles podem possuir inatos, mas há outros que você pode despertar mais tarde. Falando nisso, o professor é um classe D e o Oyamada nem respeita mais ele. Desse jeito, agora a deusa fala que tem um ritual importante pra realizar, e manda o Mimori descer ali. Ele é classe E, é o herói de
de menor classificação dali. E no passado, os heróis de classificação mais baixa sempre foram um empecilho para os heróis de classe superior. Assim, depois de um tempo, foi decidido começar a descartar esses heróis. No entanto, descartar eles repentinamente, com todos no local, às vezes causam choque nos outros heróis, ou até mesmo briga e tal. Portanto, foi decidido que eles dariam uma chance até mesmo aos heróis de classificação mais baixa. Ou seja, esse círculo de teletransporte que ele tá em cima vai levar o herói mais fraco para uma determinada ruína. E se sobreviver às ruínas e chegar até a superfície, eles não vão interferir mais. Vai estar concedido a essa pessoa o direito de viver livremente em Allion. Olha que legal, você estava na sua excursão e do nada é invocado em outro mundo para salvar o mundo deles, aí é mandado pra morte por eles. Aliás, nessa ruína aí, eles enviam muitos criminosos considerados altamente perigosos. E ela vai abrir uma exceção para ele dizer o nome das ruínas, que surpreendentemente é conhecida como Ruínas do Descarte. Mas o Mimori começa a falar que ele tem uma habilidade única e tal, até fala sobre ela. Só que ela fala que nesse mundo os feitiços e habilidades do tipo infligir condições geralmente não têm valor. Todos têm uma taxa de sucesso muito baixa e mesmo que dê certo, mal afetam os monstros de baixa classificação. A duração também é curta, em resumo, a habilidade dele é de nível fracassado. E continua, pior ainda, provavelmente porque ele é de classe E, o status dele também é muito baixo. Aí mesmo que suba de nível não dá pra esperar muito desses números. Aí o Mimori começa a falar que é um absurdo, e o Takuta fala que ele tá sendo vergonhoso, é pra acabar logo com isso. As garotas estão cansadas, será que ele não tem pena delas? Nossa senhora, mas tá pouco forçado pra gente odiar todo mundo nesse anime, hein? E todo mundo começa a falar que o Takuta é muito gentil. Mas o Yasuo chega nele e pergunta se ele tá bem. Com isso, o Mimori se lembra de quantas vezes ajudou ele quando ele tava sofrendo bullying. Mas parece que ele foi lá só pra zoar com a cara dele. Um classe E tem que ter mais respeito por um classe A. Ele só foi falar pra ele fazer o melhor pra viver com o pouco tempo de vida que resta pra ele. Senhor Herói Descartado. Assim, começando o ritual, a deusa joga um saco pra ele. Quando invocado, cada herói tem o direito de receber um item exclusivo. E essa bolsa de couro patética é o item único dele. Quando ele imbuir mana nessa gema, ela brilhará. Mas o representante dá um passo à frente e fala que isso tá errado, é pra parar. O Mimori é um colega de classe deles. E a deusa fala que como ela é classe S, ela não tem opções. E ataca a representante, que até consegue se defender de primeira, mas acaba desmaiando. E agora a deusa fala pra todo mundo olhar bem e lembrar bem da visão do herói descartado. Esse é o fim que aguarda os perdedores, no entanto, todos os outros são vencedores. Só que o Mimori não aceita isso calado, então levanta a mão e usa o paralisar. Mas a deusa se protege facilmente porque ela tem uma barreira protetora, a bolha dissipadora, ativada constantemente. Ela pode fornecer automaticamente defesa absoluta contra feitiços de condições de status. E de repente o Takuto joga uma explosão dracônica do outro lado da sala. Ninguém entende o que aconteceu, nem a deusa, mas ele só fala que estava testando o poder. Agora parece que finalmente o Mimori vai ser teleportado, e todo mundo muito naturalmente zoando ele ou não ligando. Só as irmãs Takao que deixam o lugar. Então a deusa pergunta se o Mimori tem alguma última palavra. Tô falando, ele vai ficar pra sempre aí sendo humilhado e nunca vai ser teleportado. Com isso ele derruba umas lágrimas e lembra do passado, de quando ele tava chorando, mas falando pra si mesmo que não importa o quanto ele se reprima, e finge ser uma pessoa inofensiva, isso é muito diferente de quem ele realmente é. É pra mostrar pra todo mundo o verdadeiro eu que ele tem reprimido todo esse tempo. Desse jeito, ele manda a deusa para aquele lugar e fala que se conseguir voltar vivo, é melhor se preparar. E ele finalmente é teleportado. Só que como tá muito escuro, ele faz igual a deusa falou e imbui mana naquele saco. Ele tá realmente nas ruínas do descarte. E quando ele levanta, ele já topa com uma caveira partida ao meio. E de repente, algo ataca ele. O Mimori começa a correr e mesmo sem olhar pra trás, percebe que o nível, a essência, tudo é de nível diferente. Ele tá tremendo de medo desse monstro. Parece que é a bolsa que tá chamando a atenção. Só que enquanto corre, ele começa a pensar que não é isso. Ele não tá com medo. É uma emoção que ele só sentiu recentemente. Não é medo, é frustração. E quando ele já tava aceitando o fim, ele se lembra de todas as palavras maldosas e usa o paralisar. E funciona, paralisou o monstro. Mesmo a deusa dizendo que as condições de status raramente funcionavam mesmo em monstros de nível baixo. E ele sabe que aquele Minotauro não é de nível baixo, e aceita que só pode ter sido milagre ou muita sorte. Mas na frente dele, outro monstro aparece. Hostilidade genuína, pura e sem filtros. Só que ele não quer morrer, e usa o paralisar de novo. E funciona de novo, então não foi um milagre. Talvez a habilidade dele de condição de status é completamente diferente da magia semelhante desse mundo? Só que ele abre os status, e não tem mais mana. Ele já usou a habilidade uma vez na deusa, no Minotauro e nessa coisa agora. E também na bolsa 2 vezes. E a habilidade paralisar gasta 10 de mana. Por isso ele usa agora envenenar. Aí o bicho parece que começa a apodrecer. Mas ao mesmo tempo o Mimori tá muito cansado, provavelmente porque gastou toda a mana. E começa a pensar o que será que acontece se ele continuar usando a habilidade mesmo sem mana. Só que sem tempo pra pensar, o Minotauro já aparece atrás dele de novo. Parece que o efeito do primeiro paralisar acabou. Aí o nosso protagonista começa a pensar que já se esforçou demais. O clichê normal não seria alguém vir salvar ele agora? Mas ele não pode depender de ninguém. Ele não é um herói nem uma heroína. Só um coadjuvante. Ninguém vai salvar ele. Não é pra confiar, não é pra contar com ninguém, não é pra ter expectativas nenhuma. É assim que ele vai conquistar tudo. E dá uma coringada na frente do Minotauro, que começa a luta dele pela sobrevivência. Falou bonito, fez pose e tudo, mas tá preocupado porque tudo que resta é o próprio MP fora dos ajustes de status. Desse jeito começa a suar e começa a pensar que talvez a mana não vai durar até ele chegar à superfície. Ele tenta usar o paralisar de novo, mas parece que não é possível aplicar a mesma habilidade num alvo repetidamente.
Com isso ele usa o sono e o Minotauro cai dormindo. E aproveita para usar o envenenar também. Não é possível usar a mesma habilidade 2 vezes, mas é possível acumular vários efeitos de uma vez. Só que o consumo do MP natural dele parece estar afetando. Nesse meio tempo, enquanto ele pensa, vários monstros do tipo pássaro aparecem. Aí ele usa o paralisar em todos, tá quase perdendo a consciência, e vários minotauros aparecem agora. Aí ele usa o paralisar várias vezes de novo. Pra quem tá falando que a mana tá acabando toda hora, não parece ter fim não. Dito isso, parece que o primeiro limite que ele atingiu foi o mental. Mas ele precisa continuar, ele tem que usar a teimosia de um personagem coadjuvante até o fim. E de repente, você subiu de nível, e foi direto pro level 258 com a mana restaurada completamente. O Mimori não entende muito bem, só sabe que agora consegue usar paralisar à vontade. Parece que ele ganhou experiência com aquele primeiro monstro pássaro que morreu envenenado. Ou seja, agora pode continuar lutando. E usa tantas vezes o paralisar que até a habilidade aumentou de nível. Parece que isso é determinado pelo número de vezes que ele usa. Com isso, agora ele pode designar vários alvos de uma vez só. E ele pensa que aquela deusa pode ser a única em que a habilidade única dele não funciona. Porque até agora a taxa de sucesso dele nas ruínas do descarte foi de 100%. Muito diferente do que ela falou. Agora, depois de paralisar todo mundo, começa a sessão de envenenar todo mundo. E essa habilidade também aumenta de nível. Por isso, nesse momento, o nosso protagonista só consegue ver esses monstros como pontos de experiência. Ele abre os status e vê que os ajustes de estatística são multiplicados pelo nível dele. E a mana dele, que antes era 33, agora é mais de 8.000. Com isso ele dá uma descansada, e conforme os monstros vão morrendo envenenados, mais níveis ele sobe. Já chegou até 395. Agora com os monstros que ainda estão de pé, ele usa a habilidade sono para aumentar o nível dela também. Aí mais monstros vão morrendo, e ele já chegou no nível 501. Não há garantias, mas ele já começa a pensar que pode sobreviver. Com esse poder ele pode matar quantos deles quiser. Desse jeito, os monstros até começam a fugir dele agora. Assim ele começa a explorar e encontra um esqueleto e pega uma faquinha que estava com ele. Claro, dá uma risada pelo guerreiro que já teve ali um dia. E agora o foco é achar comida e água. E ele tá com tanta fome que começa a pensar que os monstros podem ser vacas e galinhas. Desse jeito ele volta, vê o corpo dos minotauros, a habilidade de veneno já foi desativada, mas a pele deles é muito dura pra cortar com a faquinha. Nesse caso, ele vê o olho. E isso ele consegue tirar facilmente. Só que não parece estar com uma cara muito boa, mas sem pensar muito, ele enfia na boca. Só que cospe logo em seguida, porque o corpo dos monstros é inteiramente feito de ácido. Esse lugar foi totalmente planejado para destruir qualquer um. Dessa maneira ele já tá sem forças, mas vê que a bolsa dele começou a ficar roxa. Aí ele imbui mana nela e ela fica mais pesada. E dentro, simplesmente refrigerante e uns petiscos. O Mimori, sem pensar duas vezes, já vai comer, já vai beber. E ele não sabe o que foi isso, se essa bolsa vai voltar a produzir comida, mas parece que esse é o insignificante item único dele. Logo, se passam alguns dias e parece que ele já dominou as ruínas do descarte por completo. A taxa de acerto das habilidades dele é de 100% ainda. Ele não para de subir de nível, mas a cena é horrível, parece um massacre. E foi ele que cometeu esse ato aterrorizante. Desse jeito, ele começa a se lembrar do passado de novo. Ele deitado no lixo, falando que um dia vai matar ele. Ele tinha que matar ou ia ser morto. Mas uma luz inesperada vem da porta. E duas pessoas falando que tá tudo bem agora. São os tios dele. Foram eles que deram a normalidade pro Mimori. O calor da família, ensinaram a ser gentil. Eles sentiam empatia pela dor dos outros, e o Mimori achou que tinha conseguido se tornar como eles. No entanto, agora ele não sente nada. Ele nem treme mais de medo ao tirar uma vida. A única coisa que ele tem medo é de si mesmo. Com isso ele pensa, mas fazer o que, né? E tome, herói de classe E, nível 957. É isso, ele tem que aceitar o novo ele, o novo Touka Mimori. Mas continua rezando toda vez que encontra um esqueleto. Assim ele continua explorando as ruínas e chega num lugar onde a atmosfera é bem diferente. Desse jeito encontra uma porta onde precisa imbuir mana nela para abrir. Lá dentro, o esqueleto de mais duas pessoas, sem sinais de luta, sem sinais de comida ou água. Pelo jeito, esses aceitaram a morte ali mesmo. Dessa maneira, o Mimori reza por eles, mas vai dar uma luteadinha nos itens deles. Ninguém é de ferro, né? E ele encontra algumas pedras preciosas que podem ser úteis na superfície. Aí ele continua explorando e já tá no 25º salão. Só que nessa porta de agora tá tirando muito mais mana dele do que os outros. Mas ele consegue entrar e dentro, outro esqueleto. Ele pega a carta que tava com o corpo e parece que ele sabe ler a linguagem desse mundo. Esse esqueleto aí já foi o Anglin Batard um dia. As pessoas chamavam ele de Anglin, o Grande Sábio. No entanto, talvez alguns conheçam ele melhor pelo nome anterior. Anglin, o Herói das Trevas. O mesmo que a deusa citou quando Yasuo colocou a mão no cristal. Aparentemente, a deusa Vícios mandou ele pra lá porque ele não era mais necessário e agora era considerado descartável. E se a pessoa que estiver lendo isso tiver vontade de sair vivo dessas ruínas, ele quer confiar a ela algo que trouxe desesperadamente até ali. O Mimori tá com muita raiva da deusa. Ela disse que o grande império demoníaco era maligno, mas ela é muito pior. Por mais que ele ache que ele não é muito diferente, já que ele só quer se vingar dela e nem se importa em salvar o mundo.
É praticamente o mal contra o mal contra o mal. Com isso, vasculhando a bolsa do Herói das Trevas, ele encontra o livro Artes Proibidas, obra completa. Dentro tem receitas de remédio e ferramentas mágicas. Ele também encontra um pergaminho de magia proibida. Só que ele não sabe ler, mas se um sábio lendário se esforçou para esconder ele, provavelmente deve ser poderoso. Talvez se ele conseguir decifrar isso, esse seja o trunfo dele contra a deusa. Desse jeito ele também pega a capa do ex-grande herói das trevas. Não deixou nada pro esqueleto, filho. Mas ele repara em alguma coisa no livro, abre e tem uma mensagem escrita com sangue. Cuidado com o devorador de almas. Foi isso que matou todos os outros. Assim, ele continua explorando as ruínas e mais corpos pelo caminho. E chega no que parece ser a última porta, só que parece que não dá pra abrir sem colocar alguma coisa nela. Mas se essa é a última porta, significa que tá ali, em algum lugar próximo. Até mesmo o Herói das Trevas, dito o herói mais forte, não conseguiu derrotar esse monstro chamado Devorador de Almas. O Mimori confere os status uma última vez e tá no nível 1229. Ele tentou aumentar o nível máximo que pôde no caminho até ali. Explorando mais, ele chega numa sala e tem um rosto no fundo, só que na testa dele parece ser o que precisa pra abrir aquela porta. Sendo assim, provavelmente esse é o Devorador de Almas. Desse jeito o Mimori já tenta usar o paralisar, mas imediatamente o monstro contra-ataca. Parece que o feixe dele é ativado no momento em que ele começa a ter a intenção de atacar, ou seja, nenhuma abertura pro ataque. Mas ele precisa dessa joia pra fugir, só que matar essa coisa é muito difícil. Ele precisa dizer o nome da habilidade pra ativar ela, além de já estar no limite do alcance dele. Dito isso, enquanto ele pensa, o Devorador de Almas já começou a se mexer, a coisa que conseguiu acabar com um homem que já foi o mais forte, o motivo pra taxa zero de sobrevivência entre os descartados. Ao mesmo tempo, isso também significa que essa vai ser a luta final do Mimori pela própria vida nas ruínas do descarte. Mas o monstro não tá fazendo nada, mesmo sabendo que ele tá ali. Só que é só falar que ele começa a vomitar uma coisa bem nojenta no chão. E dessa gosma começa a se formar alguns soldados. Provavelmente uma recriação. O monstro tá mostrando como os descartados morreram. Seus rostos enquanto ele os matava. Mostrando isso e observando como o Mimori reage. É desse jeito que o Devorador de Almas se diverte. Desse jeito o próprio monstro começa a ir pra cima e dá um grito bem agudo. O Mimori usa o paralisar nos soldados e quando vai usar o envenenar, ele começa a falar que não consegue fazer isso. Mesmo que eles já estejam meio mortos. Ele não pode fazer isso com outras pessoas. E o bichão com o olhão aberto observando tudo. Como ele poderia usar a horrível habilidade de envenenar em outra pessoa? Ele não é como um monstro que usa almas humanas como brinquedos. Os monstros são uma coisa, mas com coisas parecidas com humanos? E vendo tudo isso, o monstro tá se acabando de rir e começa a soltar mais gosma. E mais soldados são recriados. O Mimori começa a recuar e sabe que o monstro tá gostando do desespero dele. Tá saboreando tudo isso. Ele começa até a chorar na frente do monstro, falando pra qualquer um, pode ser qualquer um pra salvar ele. E cada vez mais ele pode sentir o êxtase do Devorador de Almas vendo tudo isso. E atingiu seu pico. Com isso, Mimori usa o paralisar. E funciona. Esse foi o melhor momento da vida do Devorador de Almas, por isso ele abaixou a guarda. O monstro provavelmente nem se deu conta que o Mimori nunca abaixou o braço esquerdo. Essa é a falha fatal que possuem aqueles que são arrogantes em sua força. No momento em que você se convence que a vitória é inevitável, dá origem ao seu maior inimigo, o excesso de confiança. E por sinal, o paralisar aumentou de nível. Tudo isso que o Mimori fez foi tudo uma encenação. Por dias, meses e anos, ele tentou se tornar inofensivo, se tornar normal, gentil, até ele se enganou tanto se esquecendo de como ele realmente era, porque ele sempre teve que continuar atuando como Mimori Touka, o personagem de fundo, gentil e normal. E agora ele usa envenenar em todo mundo. Mesmo que fossem monstros que o Devorador de Almas criou usando a alma dos eliminados, isso não seria motivo para o Mimori se conter. Enfrente a hostilidade com hostilidade, a sede de sangue com sede de sangue. E sinceramente, ele tá feliz que tinha as estatísticas mais baixas dessa ruína, porque desse jeito subestimam ele e foi por isso que ele sobreviveu. O Devorador de Almas tenta se mexer, mas parece que se eles fazem isso enquanto paralisados, isso causa danos adicionais. Agora, envenenar no próprio monstro e o infligir veneno subiu de nível. Pro restante dos soldados que ele criou, o Mimori manda todo mundo dormir. E com o Devorador de Almas derrotado, as almas que ele tinha devorado começam a sair. As imagens dos descartados que lutaram contra o monstro começam a aparecer para Mimori, parabenizando ele por ter derrotado. Eles estavam observando ele esse tempo todo e até se assustaram quando ele tentou comer um monstro. Até o casal que ele roubou as joias tá ali e pede desculpas se elas forem baratas. E por último e não menos importante, o ex-herói das trevas fala para ele dar um jeito na deusa. As almas finalmente partem e o Mimori pensa que não tem nenhuma obrigação de aceitar essa solicitação. Mas eles não precisam se preocupar, porque pode tomar o tempo que for, o Mimori pretende pegar de jeito a deusa. Ele coloca a pérola do monstro na porta e ela realmente se abre. Com isso, nosso protagonista dá adeus às ruínas do descarte. Rapaziada, foi mal se foi cringe, eu não gosto de usar essa palavra, mas meu divino, esse foi o episódio mais cringe que eu já vi na minha vida, eu acho. E era o que eu tentei narrar pra ficar o mais tancável possível pra vocês, mas eu precisava desabafar isso daqui aqui no final. Dito isso, ele enganando o monstrão lá, me enganou também. Confesso que eu subestimei o anime achando que ia ser simplesmente ruim, mas ele tinha um planinho por trás. Porque o que nosso protagonista se contradiz é coisa de louco, né? Uma hora ele tá pagando de brabão e no momento seguinte ele já tá morrendo de medo. Mas isso é ser humano, né?
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, por favor, ajuda bastante. Se inscreve no canal também. Comenta aí o que vocês acharam do episódio, o que vocês estão achando do anime até agora. E é isso, tamo junto, valeu, falou!